Pode sofrer. Melhor. Que porta bem. Marco Lisboa, e eu trabalho aqui no INSPER. É um prazer recebê-los nesse dia de tanta chuva e de trânsito tão tumultuado aí fora. Tem gente chegando, já estamos atrasados aí 12 minutos, então vamos começar. É um prazer ter o lançamento deste livro aqui na escola, né? Com essa qualidade de gente contribuindo no debate. E deixa eu mencionar, a propósito, é um prazer ter o privilégio de ter Milton Seligman aqui, coordenando o núcleo de políticas públicas na escola. Veio para ficar um ano e está ficando, né? Vai ficando, né? A gente montou uma área, a gente já tinha um centro de pesquisa em política pública, a gente montou uma área de cursos em política pública, já foi submetido ao MEC um mestrado, né? Mas estamos com vários cursos, seja para treinar gestores públicos para a reforma do ensino médio, e vamos ter mais vários cursos a serem lançados aí aqui na escola. Para quem não sabe, o INSPER é uma instituição peculiar. Nós somos uma instituição privada, sem fins lucrativos, né, e sem recursos públicos. Todo esse programa, toda essa escola é financiada com dinheiro privado, ou as mensalidades, ou doações. E nós temos um programa bastante abrangente de bolsa de estudos. Essencialmente, todo aluno de graduação que passa nos nossos requisitos vai estudar aqui, se ele quiser, ou ela quiser. Se puder pagar, paga, senão nós pagamos. E temos, inclusive, uma moradia hoje para alunos de baixa renda que vêm de fora de São Paulo. E para os servidores públicos, bolsas, né? Seja nos cursos de política pública, seja nos nossos mestrados, nos nossos certificates, nos demais cursos da escola. A nossa missão é uma missão, eu costumo dizer que eu tenho o melhor emprego do mundo, né? A nossa missão é isso, formar gente com excelência e contribuir para o debate baseado em evidências no país, contribuir para discussões como essa, né? E os últimos anos têm sido particularmente animados em termos, né, na debate sobre política pública. O país fez escolhas de uma volta ao passado, a um certo passado, há 10 anos. Essa visão de que desenvolvimento é estimular a produção local e, para isso, políticas de proteção setorial, utilizar os recursos públicos para a concessão de subsídios, e deu um imenso fracasso, né? Uma quantidade, um volume impressionante de recursos foram utilizados sem resultados, e o país pagou o preço por meio de uma grave crise. Não tem nada de novo, não teve nada de novo nos últimos 3 anos, né? As causas dessa crise já existiam em 2012 e em 2013. Né? Em 2012 e 2013 já se sabia que a crise viria, né? Não teve nada de novo. Já se sabia que a Previdência ia quebrar. Bom, a Previdência ia quebrar, a gente sabe desde o fim dos anos 90, quando se tentou, inclusive, fazer uma reforma da Previdência e perdeu por um voto. Já se sabia que os estados estavam quebrados, que o dinheiro ia acabar. Já se sabia que as intervenções setoriais tinham fracassado e que as contas públicas iam entrar em grave colapso. Que os estados iam entrar em grave colapso. Tudo isso era sabido. E, no entanto, tivemos uma campanha eleitoral que ignorou os problemas que, para quem olhava os dados, era meio óbvio que existiam. E não era pouca gente que apontou os problemas. Dessa vez é diferente. Dessa vez a gente tem finalmente um país que debate e enfrenta os seus problemas. Os problemas estão postos à mesa. Vai ser difícil um candidato dizer que não tem problema com a Previdência. A Previdência não tem problema. Pode deixar que tem dinheiro, vai sobrar dinheiro. Não tem problema fiscal. O Rio de Janeiro não está em crise, nem o Rio Grande do Norte, nem Minas Gerais. Vai ser difícil.
O país exige hoje a resposta aos graves desafios. A dificuldade está em construir o diálogo. As posições estão muito polarizadas. Esses anos todos deixaram muitas cicatrizes. E acho que mais pelas cicatrizes do que por algo verdadeiramente intrínseco, os grupos se afastam e se arrastam. Um grupo se sente perseguido, o outro se sente vingado. Não é bom. Não é assim que nós vamos superar as dificuldades atuais. Esse livro tem um mérito imenso de trazer a discussão do lobby para a luz do sol. Curiosamente, o Brasil é o país do Estado grande, e o Estado com capacidade de conceder benefícios discricionários, escolher vencedores. Surpreendentemente, na nossa cultura, isso é normal, isso é aceitável, ou pelo menos era. Eu lembro quando eu fiz um artigo com Zeina, minha mulher, em 2013, um artigo longo, um ensaio longo, comentando um pouco essa natureza do nosso país, os americanos chamam de rent-seeking, né? Com um Estado imenso, com uma capacidade nos diversos níveis de conceder benefícios, distorções. É um país que metade do crédito é direcionado. É metade. Não é 3%, não é 0,7%. Não, é metade. 25% da concessão do novo crédito. Todas as distorções tributárias. Né? Barra de cereal com chocolate. É cereal ou é chocolate? Depende. Né? E para a tributação muda. Os exemplos são... Você não tem uma legislação com 1.800 páginas, PIS e COFINS à toa, porque tem exceção para tudo quanto é lado. Advogado está no simples, médico não está, corretor de seguros, tem uma sociedade que acha usual, razoável, essa concessão disseminada de benefícios a grupos específicos. Agora, no Rio, tem projeto de lei para dar meia entrada para jornalista. Né? O que parece pitoresco é um excesso de distorções da economia que torna o nosso ambiente institucional absolutamente insustentável, disfuncional, complexo. Então, paradoxalmente, o país onde o lobby sempre foi interdito, não falado, não mencionado, é o país em que grupos de interesses específicos têm uma capacidade impressionante, para qualquer padrão de país arrumado, em conceder benefícios, em conceder subsídios, em receber desonerações. Foram 100 bilhões de dólares em subsídios dados pelo BNDES. São dados, o que foi e que não volta, entre 2008 e 2014. Todas as distorções tributárias foram resultado de alguma negociação entre grupos privados e agentes públicos. E esse é o país que não pode falar de lobby. Esse é o mérito desse livro. Vamos botar a discussão em cima da mesa. O país vive um momento de querer mudança, querer, pelo menos, debater os temas, encontrar outros caminhos. Nada melhor do que seguir a velha máxima do juiz Brandeis. Vamos botar a luz do sol. A luz do sol é o melhor detergente. Com clareza, com boas regras, com boa governança, com a discussão aberta, mas organizada, com princípios, com a transparência e processos de avaliação de resultados, processos de estimação de custos. E quem sabe esse livro possa ser mais uma pedra, mais um tijolo, num país que quer mudar a relação entre setor público e privado. E quem sabe, daqui para frente, as coisas possam finalmente ser diferentes. Eu tenho dito isso aqui esse auditório geral está cheio de garotada, né, mais novos que os meus filhos. Eu digo para ele, eu tenho constrangimento do país que a gente está entregando para vocês. Quem sabe, daqui a alguns anos, esse constrangimento possa não ser tão grande. Obrigado. Bom trabalho, Milton. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Boa noite a todos e a todas. É um prazer, nesse dia de chuva, nesse temporal, tê-los aqui, nos honrando com a presença. Realmente uma homenagem que nós recebemos com muito carinho de todos vocês. Eu vou falar muito rapidamente para contar como é que esse projeto nasceu, porque ele nasceu aqui nessa escola. Ele nasceu aqui nessa escola quando eu fui convidado para dar aula sobre relações governamentais no Brasil e fiquei surpreso, era um curso de 20 horas, mais ou menos, e eu fiquei surpreso pelo número enorme de alunos inscritos
para um curso longo. Na época não era um curso intensivo, ele tinha vários dias da semana, e as pessoas vinham, gente vinha de fora para estudar. E eu fazia sempre uma pergunta inicial no começo da aula. Eu falava assim: eu acho que eu sei por que vocês estão aqui. Eles ficavam esperando. Vocês não querem ir para Curitiba, né, no avião fretado da Polícia Federal. Porque realmente esse era o grande problema que começava a acontecer no país. Começava a acontecer a punição àqueles que, ao tentar influenciar políticas públicas, o faziam de maneira ilegal. O país começava a enfrentar um novo momento e as pessoas vinham para cá exatamente para estudar como é que dá para fazer, se é que dá para fazer, se há legitimidade em fazer o processo de influenciar políticas públicas para que as suas organizações, suas empresas, suas associações sejam mais competitivas ou sejam mais produtivas, o que é legítimo para uma empresa lutar para aumentar a sua produtividade e competitividade. Então, pensei nisso e falei, a partir da aula, que depois se repetiu, um número grande de alunos, falei, bom, fomos atrás de bibliografia, não tinha, então está na hora de colocar essas coisas para debater, mas eu pensava num manual, que, na verdade, é a segunda parte do livro. E procurei, então, uma instituição que pudesse legitimar esse tipo de discussão, e me lembrei do meu querido amigo Paulo Sotero, no Woodrow Wilson, e propus a ele fazer esse projeto, que ele aceitou imediatamente. O passo seguinte foi encontrar alguém que pudesse editá-lo. Então, me lembrei do Fernando Melo, jornalista conhecido, premiadíssimo, grande, hoje um empresário de sucesso também, um dos sócios do J.info. O Fernando estava fazendo mestrado, na época, terminando mestrado, em Washington. Então, o Woodrow Wilson em Washington, o Fernando em Washington, convidei o Fernando para ele ser o editor, e nós sentamos, inclusive, nos encontramos numa cervejaria, que é um lugar que eu me sinto muito familiar, me sinto em casa, né? Então, nessa cervejaria, começamos a pensar, e o Fernando me observou, ele disse assim, mas o livro não pode ser isso. Isso é um pedaço do livro. O livro tem que ser muito mais do que isso. O livro tem que colocar luz sobre toda a temática que envolve o lobby. E a temática que envolve o lobby vem desde a experiência internacional até a discussão sobre os aspectos jurídicos e constitucionais do tema, a discussão sobre a questão política do Brasil, onde isso se dá, a discussão sobre a dimensão e a maneira como o Estado se relaciona, né? A discussão e o debate sobre se nós temos instituições capazes de fazer cumprir as leis que já existem e que regulam esse relacionamento, e se essas instituições estão avançando ou não. E depois também um debate sobre quais as consequências para as empresas que avançam em relação ao descumprimento da lei. O que acontece com elas? O que acontece quando uma empresa não cumpre a legislação e depois faz um acordo de leniência para poder avançar? E, a partir daí, nós desenhamos o que nós chamávamos assim, vamos fazer o seguinte, já que dificilmente todo mundo vai aceitar, vamos desenhar um time que seria um dream team. Quem são as pessoas? E as pessoas estão aqui nessa mesa. Incrível, nós não tivemos um não. Todo mundo aceitou, todo mundo se envolveu. Eram as pessoas que originalmente nós queríamos que fizesse. E eu acho que agora eu vou passar para o Fernando conversar com cada um deles para vocês verem que essas reflexões e que constituem esse livro cumpriram 100% de todos os objetivos que nós tínhamos. Por fim, e muito importante, duas outras entidades nos apoiaram desde o início. A primeira delas foi o INSPER, e não por outra razão, porque 4 professores do INSPER participam desse processo. O professor Carlos Melo, o professor Sérgio Lazzarini e o professor João Manuel Pinho de Melo, que não pode estar aqui hoje, porque hoje uma autoridade pública está em Brasília e não pôde vir a São Paulo. Então, esses professores todos compõem assim, um núcleo importante. E o prefácio do livro, escrito pelo Marcos, eu acho que captura um pouco essa situação, e o INSPER, então, é muito importante nisso. E o segundo é a Fundação Brava. A Fundação Brava deu apoio desde o momento inicial, entendendo a importância de tirar o lobby de um sinônimo de uma atividade ilegal
para uma questão de políticas públicas que merece ser discutida, e assim o fez. É um apoio inestimável, nos acompanhou o tempo inteiro, nos cumpríamos. Eu vejo aí a Laís e a Miriam, que são da Brava, foram o tempo inteiro nos cobrando, né, Fernando? Dia a dia, se nós estávamos cumprindo as metas, estávamos chegando nos prazos, se estávamos... Foi fantástico, e isso foi muito importante, não tem como não agradecer. Então, eu passo a palavra ao Fernando, para que ele possa conduzir, junto com os demais, o debate. Obrigado, Milton. Obrigado a todo mundo pela presença. Eu ia até sugerir que a gente previsse mais barcos em Brasília na quinta, mas Brasília não vai precisar, então está tudo certo. Paulo, eu queria começar com você, você que deu todo o apoio aí, ao projeto e que está lá vivendo nos Estados Unidos o dia a dia da coisa lá, né? E nos Estados Unidos o lobby é um fato ali da vida, né? Que está inscrito e referendado há 200 e tantos anos na primeira emenda da Constituição americana. É um direito que equivale ao direito de liberdade, de expressão, de imprensa, de religião, mas que também é muito discutido por aquelas bandas por lá, né? E eu queria saber quais são aí os fatos mais salientes hoje sobre essa atividade do lobby nos Estados Unidos. Obrigado a todos, Milton, Fernando, ao INSPER. 2 fatos eu citaria. O primeiro, há um cidadão nos Estados Unidos, chama-se Paul Manafort. Ele foi o primeiro diretor da campanha presidencial de Donald Trump. Ele deixou a campanha, hoje ele é acusado pela Justiça Federal dos Estados Unidos de ter cometido várias violações de leis federais, entre elas a de uma lei chamada FARA, que é o Foreign Agent Registry Act. É uma lei de 1938, feita para, no momento em que o governo nazista da Alemanha estatizou várias empresas. Enfim, ela estabelece que, se você trabalha para um governo, se você representa uma entidade estrangeira e faz junto a agências oficiais americanas, você precisa estar registrado como um foreign agent e precisa reportar o que você faz e quanto você recebe. O Paul Manafort não fez isso. Ele recebeu 17 milhões de dólares, essa é a acusação, por ter representado o governo pró-Rússia da Ucrânia em anos recentes. E ele, agora, no segundo semestre, ele será julgado num tribunal federal. Responderá por isso. Que é isso, enfim, é a ideia dessa lei, a ideia da transparência. Você pode fazer, mas reporte, diga às autoridades o que você está fazendo, quem você representa, e reporta também os recursos que recebe. Segundo exemplo muito atual, o governo Trump iniciou uma ação protecionista de sobretaxação do aço e do alumínio nos Estados Unidos. O Brasil, aliás, é um dos principais alvos dessa. Depois, o presidente anunciou que isentaria temporariamente o México e o Canadá, membros do NAFTA, e sinalizou que talvez estudaria outros casos. Isso levou, enfim, a uma intensificação imensa da atividade de lobby, porque os países, vários, entre eles o Canadá e o Brasil, se movimentaram para conseguir, enfim, sair dessa lista. O Brasil é um caso curioso, porque o Brasil importa $1 bilhão de carvão mineral dos Estados Unidos por ano para vender 2,5 bilhões em aço semiprocessado. O Brasil não vende o produto final para os Estados Unidos. A indústria, e eu tive reuniões lá recentes com eles acho que demoraram um pouco para reagir, mas, quando reagiram, encontraram um caminho interessante. Eles estão fazendo lobbying junto aos estados dos Estados Unidos que exportam carvão mineral para o Brasil e, portanto, enfim, a atividade de produzir aço semi-acabado no Brasil para exportar para a indústria americana tem um benefício nos estados de Kentucky, West Virginia, Pensilvânia, que eles exportam o carvão. E vários desses estados também, os estados que importam o aço semi-acabado do Brasil, têm também, enfim, a vantagem, né, de ter ali atividades econômicas importantes que criam emprego. Então, a indústria aqui
que sempre chegou tarde nessas coisas, sempre confiou muito no governo brasileiro, resolver ir aos estados e criar, no que se chama constituency de lá, as pessoas que se beneficiam do comércio, da importação pelo Brasil de carvão mineral, da exportação pelo Brasil de aço semiprocessado, de criar uma pressão lá para que os deputados, os senadores desses estados falem, olha, isenta o Brasil disso, porque o Brasil não é parte do problema, o Brasil é parte da solução. Tá? E é isso. O que quer dizer isso? O lobby nos Estados Unidos não é apenas uma atividade que se dá em Washington. O lobby é uma atividade que se dá nos estados. Ele é cada vez uma atividade que se dá nos estados americanos, nas assembleias legislativas, enfim. Trata-se de uma realidade que, mesmo nos Estados Unidos, começa a ser mais estudada. O lobby vai indo da área federal para os estados. É muito interessante que a indústria siderúrgica brasileira tenha se dado conta disso. Uma última coisa que eu queria dizer, é um fato sempre importante sobre o lobby. A cada campanha eleitoral, seja o candidato vitorioso, democrata ou republicano, ele prometerá que ele limitará o lobby. Tá? Jamais acreditem nisso. O Obama fez isso, o Trump fez isso. O Trump disse que, ele drenaria o pântano de Washington, onde os lobistas... Não aconteceu nada. Provavelmente, com o Donald Trump, as atividades de lobby devem aumentar, estão aumentando. As atividades do lobby tendem a ficar menores quando o governo dos Estados Unidos trava, ou seja, quando há uma dificuldade muito grande de passar qualquer tipo de legislação no Senado. Essa realidade hoje enfim, mais atenuada, porque o governo, os republicanos, têm maiorias na Câmara, no Senado e a presidência, mas é isso que eu queria deixar a vocês, enfim, como uma primeira ilustração da atividade de lobby, sempre lembrando o que o Fernando disse. O lobby nos Estados Unidos é uma atividade garantida pela Constituição, junto com a liberdade de religião, de expressão, de imprensa. Não significa necessariamente que o lobby é uma coisa aplaudidíssima e que não tem problema. Tem até a famosa história de 1980... Deixa eu pegar só esse gancho da Constituição para mudar aqui para o ministro Jobim e perguntar exatamente sobre isso. Se tem alguma diferença do ponto de vista constitucional que afeta e que diferencia a atividade do lobby ou qualquer regulamentação nos Estados Unidos e no Brasil. Não tem nenhuma diferença. Ou seja, nós temos todos os problemas em relação ao direito de petição, etc., etc. A questão fundamental é 3 problemas a serem respondidos, ou 3 perguntas a serem respondidas. O que pode ser objeto de lobby? Essa resposta é simples. É tudo que for objeto de pretensões legislativas, ponto. Tanto pode ser na iniciativa, como pode ser na discussão. Como você não tem controle da agenda do parlamento ou da atividade pública, tudo que for da atividade pública será objeto de lobby. Ou seja, o tamanho do Estado vai importar muito na maior ou menor atividade do Estado. Ponto. A segunda questão é como. E é aqui que vem o ponto. Ou seja, como essa atividade pode ser desenvolvida. E aqui é que surge a questão básica. O que é permitido fazer? E esse permitido fazer terá que ser através da proibição. O que não é permitido fazer? O que é proibido? No momento que você proíbe alguma conduta, você, evidentemente, está obrigando a conduta diversa da conduta proibida. E também permitindo a conduta oposta à conduta proibida. E também poderá não ter nenhuma proibição e, portanto, facultar, fazer ou deixar de fazer. Aqui surge o problema. E há um problema corporativo também posto na terceira pergunta. Quem pode fazer? E aqui vai surgir o problema de se você vai carteirizar o sistema, ou seja, criar empresas, e só empresas credenciadas junto ao Congresso poderiam agir com atividade lobista, e com isso você está excluindo a possibilidade de qualquer tipo de ação perante o parlamento que não passe por esse filtro. E aí você criou uma dificuldade, porque você faz com que o lobby passe a ser servir a quem? Servir a que ele possa ter recursos para remunerar o lobista.
Então, tem que haver uma discussão muito forte sobre quem pode exercer essa atividade. Se as pessoas jurídicas credenciadas, em quem você fecha o espectro. Aí você diz, não, então aqui teríamos inconstitucionalidade, porque você estaria suprimindo o direito de petição do cidadão perante o parlamento. E essa é uma questão muito interessante em vários dos projetos de lei que estão no Congresso desde 77, se não me engano, é o primeiro. O Marco Maciel foi o primeiro. E o Luciano olhou isso também bastante no capítulo de vocês, fazendo uma perspectiva comparada dos projetos no Brasil e na América Latina. Então, se rapidamente você puder fazer um panorama para a gente de projetos de lei que passaram nesse tempo todo no Brasil e na América Latina. Não foram poucos, vou tentar resumir aqui dentro do tempo que a gente tem. Na verdade, começou realmente, enquanto o deputado Marco Maciel começou lá em 77, ele tentou regular internamente dentro da Câmara, enfim, quem é assessoria parlamentar que poderia fazer um credenciamento. Isso, na verdade, o que ele quis fazer. Ele não conseguiu. Quando ele era senador, ele apresentou o primeiro projeto em 84, que também não deu certo. Ele voltou em 89 com esse projeto reconfigurado, conseguiu aprovação no Senado, foi para a Câmara esse projeto, e lá ficou, de fato, ele está lá até hoje. A gente tem aí na história legislativa diversos projetos de lei, mas o que a gente tem hoje, e que está um pouco aí já na pauta, está na mídia, é o projeto do deputado Carlos Zaratini, e que, de fato, hoje à tarde foi incluído na pauta, o Rodrigo Maia incluiu para a pauta de amanhã, enfim, já está com requerimento de urgência, então amanhã deve ser, enfim, votado, ou pelo menos a intenção de iniciar um debate, e é o que está realmente trazendo aí os limites, como o Jobim bem colocou aqui, desse quem, como e o que pode ser regulado. Mas, continuando, você tem, enquanto essa discussão do Zaratini, você teve uma PEC no Senado, você teve um PLS no Senado, que ainda continuam sem relator, ou seja, uma vez passando, a gente acredita, uma vez passando, o do Zaratini não deva caminhar esses demais. E, enfim, no Brasil, esse é um panorama muito rápido do que a gente tem, que espera aí, a gente espera que na próxima semana, na próxima, pelo menos, vá para o Senado. Quando a gente olha para a América Latina, o cenário é muito mais conservador, vamos dizer dessa forma. Eu acho que a gente só tem que destacar o Chile, que depois de 10 anos de debate no parlamento deles, eles conseguiram, em 2014, aprovar uma lei. Nos demais estados, enfim, nos demais países aqui da América Latina, não há registro de nenhuma discussão que andou nesse sentido. Seria bem nesse cenário que a gente tem. Essa notícia é nova, né? Não estava sabendo que tinha incluído na pauta de manhã. Sim, agora, às 4h30 da tarde, saiu a pauta. O estímulo para prosseguir esse debate no Congresso é que está havendo uma tendência de penalização do lobby. Ou seja, há uma tendência, inclusive, em alguns processos criminais, em que alguém fez lobby e aí você atribui aquilo como atividade criminosa. Isso estimulará, evidentemente, é um elemento para você prosseguir no debate da matéria. Sérgio, uma coisa que a gente falou bastante aqui em todas as intervenções e na intervenção do Marcos é sobre o tamanho do Estado no Brasil, né? E você é um dos líderes aí no estudo da questão do capitalismo de Estado. E aí a minha pergunta seria: quais são os riscos do lobby se transformar numa busca de privilégios para poucas empresas? Se esse risco existe, e como é que você insere essa discussão do livro na perspectiva do capitalismo de Estado? Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Grande prazer estar fazendo parte desse volume. Então, eu acho que a gente já virou, o lobby já virou, assim, tudo que foi feito nos últimos anos foi uma dinâmica que se autoalimentou, né? Na minha interpretação, o que aconteceu foi basicamente o seguinte: os empresários começaram a notar um governo com uma tendência de crescimento mais intervencionista, procuraram se aproveitar disso. Muita gente reclama agora, mas, digamos, lá para os idos de 2007, 2008, 2009, por aí, o pessoal estava, vamos dizer assim, celebrando algumas intervenções. O sistema político estava ávido por recursos, as campanhas políticas cada vez mais caras, porque é uma corrida, né, assim, muito competitiva. As campanhas ficaram cada vez mais caras, e se verificou essa possibilidade de fazer associações entre empresários, setores empresariais, políticos, etc., para tocar projetos
que foram vistos como estratégicos. No fundo, o que aconteceu foi a criação dos campeões nacionais, foram concessões públicas dadas para determinados grupos que acabaram tendo mais potencial de influência. Então, essa dinâmica política envolvendo com um setor empresarial que começou a perceber oportunidades de capturar essas rendas de um Estado crescendo, se autoalimentou e levou a um Estado cada vez maior, cada vez mais intervencionista. Você explica, por exemplo, a expansão da Petrobras, a criação, como o Marcos falou, dessas políticas de conteúdo local e assim por diante. BNDES, por exemplo, se expandiu grandemente em função disso, em função de pedidos que aumentavam, vamos dizer assim, de mais crédito subsidiado, e cada vez que o empresário recebia mais crédito, o político virava para ele e falava: você tem que contribuir mais para a minha campanha, e aí contribuições de campanha e outras contribuições também pessoais, né? Assim, então esse ciclo vicioso acabou muito infelizmente se consolidando no Brasil. O Estado cresceu bastante. Agora a gente está num momento de repensar, que aí acho que é outro debate. Não sei se você vai tocar nisso depois, né? Como resolver o problema agora? Eu vou, inclusive, aproveitar e perguntar para o Carlos, que ninguém ainda falou nessa questão, mas nós no meio do caminho tinha uma Lava Jato também, né? E queria perguntar para o Carlos se tem algum impacto nessa questão das relações institucionais e do lobby. Tá bom. Primeiro, vou te pedir 15 segundos para fazer aqui uma declaração de amor, né? Quer dizer, eu e o Sérgio já estamos aqui há muito tempo, já dávamos esse curso, e aí nós tivemos um ganho extraordinário quando chegou o Milton para trabalhar com a gente. Quer dizer, foi no sentido de dar um salto, dar um pulo, fazer um upgrade, foi extraordinário a vinda do Milton, e do ponto de vista pessoal também. Quer dizer, esse cara aqui é o único cara que eu deixei dar uma camisa que não fosse do Corinthians, né, para o meu filho, que foi a camisa do Grêmio, né? Então isso não é pouca coisa, né? Mas, enfim, melhor não, né? Bom, no meio de dois gaúchos sempre vai dar confusão, a granalização aqui da política brasileira. Bom, Fernando, eu escrevi esse texto que está no livro há um ano e pouco, e eu tenho a impressão que na segunda edição vou precisar atualizar, e na terceira, e na quarta, e na quinta, o fundo do poço no Brasil parece que é falso, né? Então, a gente vai descobrindo coisas novas, e a Lava Jato é um processo vivo, que está em ação ainda, e muitas coisas vão aflorando. Eu acho que a primeira questão da Lava Jato é que ela colocou a nu um sistema político que funciona mal. Um sistema político que tem, historicamente, pouco pesos e contrapesos, não é? Um sistema político que tem na sua tradição o patrimonialismo, o clientelismo, não é? E a Lava Jato revela isso tudo. Era um sistema que a gente chama genericamente do tal presidencialismo de coalizão, mas não é só isso, não é? Alguns teóricos, desde sempre, desde que cunharam o termo, diziam que esse processo caminharia mal. Outros, na ciência política, disseram não, funciona e funciona bem. O que nós sempre dissemos não funciona bem, porque ele é eivado de vícios, né? Ele é tomado pelo fisiologismo. E esse fisiologismo ele não se dá só na relação do parlamento com o executivo. Ele vai se dar também na relação do parlamento e do executivo com as empresas. E aí vira uma promiscuidade danada. A Lava Jato ela vai revelar uma série de colapsos. São vários os colapsos do Brasil, mas ele mostra o colapso do presidencialismo de coalizão, que, sem alternância de poder, ele tende, né, ao esgotamento. Nós tivemos quatro mandatos de um mesmo grupo no poder. Não estou questionando esse grupo especificamente, mas em 4 mandatos você chega a esse esgotamento. É interessante que eu costumo dizer que a coisa começa assim. No primeiro mandato, são cargos e verbas, não é? No segundo, você entra nas joias da coroa, que é a diretoria da estatal. E não pode ser qualquer diretoria, não. Tem que ser aquela que faz o buraco e que acha o petróleo. Você vê, vindo Cavalcante sabia do que estava falando, não é? Era um intelectual do ramo, não é? Conhecia a história. E em 4 mandatos, a coisa chegou ao colapso, não é? Você imagina que você tem um deputado lá
e é claro que esse deputado não é exclusivamente responsável por isso, que é uma figura obscura ali no primeiro mandato, é um sujeito que foi presidente da Telerge, mas que ele vai crescendo, né, relatando medidas provisórias, negociando alíneas com empresas. Né? Daqui a pouco, ele, nessa negociação de alíneas, ele consegue formar uma base, vira líder do principal partido político do Brasil, que tem uma maior capilaridade, maior máquina, que é o PMDB, e logo na sequência vira presidente da Câmara. Né? O resultado disso foi o conflito que nós vimos e acabou levando ao impeachment. Então, a Lava Jato ela coloca a nu esse processo. Tem dois aspectos mais, se você me permite, eu vou falar rapidamente. Tem um aspecto que é para as empresas. O Milton trabalha muito isso e ele vai mostrar que, olha, foi um sinal claro, não faça. Não faça. O custo de reputação, seja para a empresa, seja para o profissional da empresa, é tão grande que é melhor não fazer. Né? E aí a gente escreveu um artigo no Jota, há um tempo atrás, eu, o Milton e o Sérgio, onde nós dizemos o seguinte, ó, a prática agora tem que ser diferente. Ao invés da empresa buscar unicamente o seu interesse, o seu benefício, ela vai ter que negociar da seguinte forma, ganha, ganha, ganha. Ganha a empresa, que é legítimo, ganha a sociedade, porque vai ser esse o projeto que vai ter que se apresentar para o Estado, e ganha o agente público, porque a sociedade ganhou. Se ele vai ganhar votos, muito que bem, mas tem que ser nesse plano, transparente e tudo mais. Então, houve uma melhora nesse campo. Agora, a Lava Jato também está cheia de sombras, está cheia de zonas de sombra. Não é? Aí o ministro Jobim talvez possa falar melhor. A gente não sabe qual é o limite desse processo, né? O quanto que fica complicado ali no entendimento do próprio processo político. Né? Houve um remoçamento do judiciário no Brasil e um entendimento talvez um pouco atabalhoado desse processo. Né? É necessário corrigir, mas talvez seja necessário pensar mais. E a última questão que eu quero colocar é o quanto que isso traz em termos de mudança institucional. Né? Porque é verdade que traz essa mudança de prática das empresas, é verdade que revela o mal-estar do sistema político brasileiro, mas a gente ainda não institucionalizou quase nada. Né? Quer dizer, o Congresso, até porque é reativo a esse processo, tem, de alguma forma, procrastinado algumas medidas que precisam ser tomadas em termos de reordenamento partidário, de reorganização do sistema político brasileiro. Bom, oxalá que na próxima edição a gente já possa dizer que, olha, teve alguns efeitos institucionais que estão claros aqui, ali e tal, mas esse processo vai seguir. Eu vou terminar com uma pergunta para a Alana, para a gente poder abrir também para a pergunta de todo mundo que está aqui. Né? E, Alana, você trabalhou com o professor Luiz Zingales, lá da Universidade de Chicago, que é uma referência aí no estudo de concorrência, de corrupção, e que visitou o INSPER no ano passado, se eu não me engano. Né? E a pergunta que a gente colocou para vocês no livro, para você e para o Joel, é que o que acontece quando empresas são pegas em flagrante em escândalos de corrupção? Elas conseguem migrar para práticas mais éticas de relações governamentais depois, ou é tarde demais? Boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade. É um prazer fazer parte desse Dream Team. Fico muito feliz com o resultado, mais feliz ainda com a notícia que vocês acabaram de dar, que entrou na pauta. Acho que é uma super oportunidade. Então, eu acho que quando isso chega, bate, pelo que a gente acompanhou, pelo que a gente estudou, conversou, quando isso bate nas empresas, geralmente é quando bate ou no bolso ou nas manchetes dos jornais. E quando isso chega, ainda é um processo muito reativo. Isso vem depois de um grande escândalo. O que a gente percebe é que está mudando, está cada vez mais se tornando um processo ativo. Até porque o custo, que é um pouco, acho que a gente estava falando aqui, o custo dessa transação é cada vez mais caro. Né? Tem o custo de reputação, tem o custo das ações que despencam em bolsa, você tem um custo de fazer esse negócio, a corrupção está cada vez mais cara. A OCDE tem alguns dados que são bem interessantes, que mostram que o custo da corrupção para você fazer negócio pode aumentar em até 25% o custo dos contratos públicos, em até 10% fazer negócio em alguns países. Então, está cada vez mais entrando na agenda das empresas, dos gestores, cada vez mais isso entra na estratégia
da empresa, né? E eu acho que esse é um momento para a gente discutir. Não tem nenhuma receita, fórmula mágica, não tem nenhuma receita, pelo menos dos cases que a gente estudou, que a gente analisou. Você tem regras muito claras, você tem mecanismos de compliance que precisam, de fato, serem executados. Não pode ser aquele compliance que só está ali para constar. Você tem que ter cada vez mais mecanismos de denúncia para que para que as pessoas possam reportar. O Brasil ainda não tem uma lei de whistleblower. É outra coisa que está no Congresso que parece que os modelos de outros países têm mostrado muito eficaz, modelos em que as pessoas são incentivadas a reportar casos de corrupção. Na outra ponta, você tem uma mudança de cultura corporativa, que eu acho que é uma mudança da sociedade. Espero que a gente esteja vendo isso, né, nesse Brasil pós-Lava Jato. E um outro ponto que eu acho fundamental é que as empresas criem esses instrumentos e criem ferramentas de controle social e de transparência. Não basta só as empresas exigirem do governo. A gente está falando aqui de uma relação público-privada. Então, a gente está discutindo o público, mas o privado também tem que fazer a sua parte, também tem que criar mecanismos de garantir transparência e controle social. Parece que esses são alguns pontos que têm se mostrado ao redor do mundo eficaz no combate à corrupção. Milton, você quer assumir as perguntas e podemos abrir para quem quiser fazer perguntas para a nossa turma. Então, aqui. vamos abrir. Estamos à disposição de vocês para responder perguntas. Imagino que todo mundo já leu o livro. Fazer que nem faz na aula, né? Vou fazer cold call, né? Vamos chamar assim. Márcio. Na verdade, é o seguinte, na expectativa. O livro chama uma discussão super importante, né, para a sociedade como um todo. A ideia de vocês com esse livro é provocar as discussões, tem uma boa notícia de hoje. E qual seria o endgame dessa história? O que é o grande gol? Eu acho que a Alana disse, eu vou iniciar a resposta. Eu acho que a Alana respondeu essa pergunta. Quer dizer, o grande gol é fazer com que corrupção custe caro e seja dolorosa. Nós não vamos acabar com pessoas corruptas, não existe essa hipótese. Nós temos que transformar a corrupção em algo extremamente caro e extremamente doloroso. Se nós conseguirmos instituições que façam isso, que são desde instituições de controle até instituições que façam cumprir a lei, nós caminhamos para o sentido de tornar a atividade uma atividade menor e o custo Brasil também menor. Vejo que o ministro Jobim... Milton, o problema da corrupção, não tenha dúvida que você tiver esses mecanismos todos vão operar, mas tem um problema. Nós temos que verificar quais são os estímulos que produzem a corrupção. Se você não examinar os estímulos, também ficamos no meio do caminho. Ou seja, esses processos todos criminais que estão aí, o que era importante também é verificar como e por que viabilizou-se aquilo. Porque há estímulos. E tem que lembrar também uma coisa. Corrupção é uma palavra que, quando há uma coincidência entre a elite e a população, há, digamos, uma corrupção de natureza certa. Mas há também algumas condutas que têm a mesma processualização, o mesmo tipo operacional, e que nós não qualificamos de conduta, ou de corrupção. Vejam, por exemplo, no primeiro caso, nós temos lá alguém pagando alguém do Estado para fazer algo que não deveria ser feito. Ou seja, há um desvio de conduta que é remunerado. Mas, escuta, nós, quando vamos numa festa, numa grande festa, quem de nós já não deu uma gorjeta para o garçom para ter um atendimento diferenciado em relação aos demais convivas dessa festa? Estamos comprando uma conduta indevida, porque estaríamos tendo um privilégio em relação a isso. Mas todo mundo faz isso, ou não? Então, vamos devagar, porque a palavra corrupção está vinculada a situações sociais admitidas ou não. E, lembrando bem,
nós não podemos apostar para a solução do problema da corrupção só na repressão. Funcionará, evidentemente, mas ela especializará as condutas que evitarão a corrupção. Nós precisamos ter também uma identificação clara dos estímulos que nos levam à corrupção. Estímulos que levam, inclusive, as empresas. A corrupção, se me permitir um exemplozinho curtinho. Licitação, obra pública. Aparece na licitação o projeto básico. Arrematada a obra com base naquele projeto básico. Depois começa a empresa a elaborar o projeto executivo. Aí se verifica que o projeto executivo não tem nada a ver com a obra. Ou seja, aliás, o projeto básico não tem nada a ver com a obra, é a necessidade de você ampliar sobremaneira o serviço a ser prestado. E aí surge o quê? A necessidade de um aditivo. Abrir o cartório. Abrir o cartório. Vejam, grande parte disso ocorre dessa forma. O mesmo, as obras públicas no Brasil não têm verbas alocadas para a obra. Estão alocadas no orçamento do órgão concedente. Aí surge um problema. Medida que seja o crédito, há a necessidade, aspas, da liberação da verba. Abrir um cartório. Então, vejam, nós temos que olhar essas coisas pequenas que correspondem aos estímulos. E lembrem-se bem, sentença judicial não constrói o futuro. Sentença judicial examina condutas do passado e aplica apenas a indivíduos no futuro, e só isso. Nada mais. Não muda estruturalmente nada. Pode assustar. E não só pode assustar, mas, na maioria das vezes, refina mais a forma da condução. A questão é, portanto, operacional. O Irã quer fazer uma pergunta? E depois eu queria só adicionar, dar um pitaquinho também nos incentivos. Nelson, depois dessa paulada na Lava Jato que eu ouvi, a minha pergunta a vocês é a seguinte: qual é o tamanho do receio, Milton, diante da realidade política e das escolhas agora em outubro, que o livro vire um retrato na parede igual ao São Jorge no bordel? Eu acho que o risco é muito grande. Por que eu acho que o risco é muito grande? Porque, na verdade, quando você fala de alternativas para o futuro, a primeira questão que tem que ser discutida é qual é o sonho. O que nós queremos na frente? Que país a gente quer construir? Para, a partir daí, poder identificar, nas alternativas existentes, aquela que pode nos levar para lá. Não tem nenhuma das alternativas existentes postas à disposição hoje da sociedade que tenha qualquer sonho posto em discussão. Estão todos olhando pelo espelho retrovisor, isso é uma palavra do Jobim, para resolver problemas do passado. Não tem nada para frente. Então, o risco que nós estamos correndo de que as alternativas a serem escolhidas sejam alternativas que não busquem criar instituições fortes para o país, que é a única garantia que nós temos, que nós vamos nos desenvolver, são instituições. Essa que diferencia, o que explica por que alguns países são desenvolvidos e outros não, são a existência das suas instituições. E esse livro fala disso. 100% do livro fala disso, de construção de instituições. É como disse o Paulo Sotero no início, quer dizer, não é porque as instituições do lobby existem nos Estados Unidos desde 1791 que tudo lá funciona bem. Não funciona bem, mas tem instituições. Quer dizer, você tem mecanismos para enfrentar essas discussões dentro dos canais, e que é totalmente diferente do nosso caso. E não é através de sentença. Nesse caso, o Jobim está certíssimo. O Mangabeira, quando foi ministro daqui, não sou nenhum fã do ministro Mangabeira húngaro, mas a frase dele é espetacular. Ele disse que não podíamos ter feito, e aí vou me arriscar a falar isso porque perto do Melo, não podíamos ter feito um sistema político pior do que o que nós temos. Aonde o Executivo legisla, o Legislativo investiga e o Judiciário governa. Mas é isso que está acontecendo. Nós estamos sendo governados hoje por um judiciário através de sentença. Então, o que está sendo dito é que essas sentenças não constroem instituições. O que constrói instituições são sonhos e, através deles, grupos políticos ou partidos que possam avançar
nessa linha. Falar um pouco sobre isso, porque essa é uma questão que me incomoda, né? Quando o Milton fica falando das instituições e tal. Mas, em primeiro lugar, William, eu acho que o São Jorge vai ficar no prostíbulo durante algum tempo ali envergonhado, mas ele também vai causar mal-estar, né? Toda vez que você estiver lá, ó, por favor, viva o São Jorge aí, porque, né, ele está me incomodando e tal. É um processo de longo prazo. Instituições não brotam do chão. Instituições dependem de cultura. A nossa referência aqui, quando a gente discute instituição aqui, eu, Milton, Sérgio, é sempre o Douglass North, né? Você precisa considerar cultura, você precisa considerar história, você precisa, e aí eu acrescento, considerar liderança, que também é uma vertente da cultura e da história do país. Eu acho que tem que investir no longo prazo. Eu não acho que essa eleição aqui resolve essa parada. Até porque o cardápio é muito ruim, né, que está apresentado aí para a gente para outubro. Agora, o mal-estar está criado, o São Jorge está lá. Não é? Quanto que a gente vai avançar nos próximos anos? Não é? E aí tem uma perspectiva histórica. Em quantos anos a gente avançou com pequenas mudanças que vão significar mudanças significativas ao longo do tempo? A gente não vai fazer, até porque nós não somos dados a isso, e você conhece isso muito bem, imagina, nós não somos dados a rupturas, né, a processos a transtornos muito grandes, infelizmente. Então, a gente vai para uma linha de conciliação. Agora, a nossa questão é o quanto que essa conciliação, ao longo do tempo, pode significar uma mudança consistente, né? Eu acho que o livro colabora em relação a isso. O livro está sobre a mesa, nós estamos discutindo, nós levamos essa discussão para todos os fóruns que existem, inclusive os que você sempre abriu para a gente, e tem que continuar perseverando, não tem muito jeito mesmo. Tá? Olha só, dando um pitaquinho assim rápido, eu posso estar enganado, eu vejo como um momento histórico do Brasil, né? O que os teóricos institucionais chamam de ponto de transição, tipping point. Ou a gente vai dar um salto ou a gente descamba, né? Por que eu acho isso? Eu tenho estudado vários outros casos de desenvolvimento institucional, e eu acho que um caso que parece bastante com o nosso no Brasil podemos discutir aqui, é o caso dos Estados Unidos na virada do século XIX para o XX. Lá ocorreu uma grande reforma a era progressista chamada, onde você teve crise combinada com uma insatisfação popular, você teve redução de custo de distribuição de notícias, né, de impressão, criando oportunidade de disseminação eu diria que seria semelhante às mídias sociais que a gente tem agora, muito embora a gente tenha as fake news, né, que até atrapalha, mas, enfim, você teve surgimento de líderes que começaram a combater a corrupção, eles foram beneficiados nas urnas, vamos dizer, líderes como Theodore Roosevelt e assim por diante. Qual que então, assim, esse foi um grande momento de transição institucional nos Estados Unidos, era um país corrupto naquela época, é só ver o filme Gangues de Nova York, do Martin Scorsese, que você vê claramente isso. Pois bem, quais são os riscos que eu vejo? A questão da renovação política, né? Os Estados Unidos ocorreu uma grande renovação política com o surgimento de novos líderes que foram, como eu disse, beneficiados nas urnas porque eles perseguiram uma agenda de combate à corrupção. Qual o problema aqui no Brasil? O problema é que, usando o resultado de uma pesquisa do Marcos Mello, que é um professor da Federal de Pernambuco, parece que nós temos evidência que um político ser pego em algum escândalo de corrupção reduz a probabilidade de ser eleito em 30%, que é uma boa notícia. Qual que é o problema? Se ele tiver grandes recursos de campanha, esse efeito é atenuado. Então, muito paradoxalmente, a proibição da doação privada pode agravar o problema, porque você está concentrando recursos de campanha em um conjunto de partidos já estabelecidos que vão dominar. No entanto, estava conversando com algumas pessoas, se a gente trabalhar para ter alguma renovação, digamos, colocar 40, 50 pessoas com uma agenda legislativa diferente, que vão realmente atazanar o pessoal com bons projetos, talvez a gente tenha uma saída. Esse já seria difícil se a gente tivesse só esse problema, só que a gente tem outro. O nosso Estado é grande. Então, os privilégios estão postos, as rendas estão colocadas e todo mundo quer defender sua renda. Nesse sentido, a gente desculpa a resposta longa, tá? Eu tenho pensado muito nisso. Nesse sentido, a gente se aproxima da Inglaterra na década de 70,
que teve que reformar o Estado, reduzir, privatizar, assim, e é totalmente impopular, né? Assim, a Margaret Thatcher, que conduziu essas reformas, teve que lá realmente ter um pulso firme, totalmente impopular, e isso explica por que no ano de eleição a gente para a reforma. Exatamente por causa disso, né? Então, a gente tá fácil, né? Quer dizer, a gente precisa dessa renovação política, mais líderes que tocariam essa agenda impopular. Isso, na minha opinião, causaria um salto institucional positivo para a gente. Para terminar, a dureza é o seguinte, que às vezes a gente até tem um antagonismo entre aqueles que defendem a reforma e aqueles que defendem o combate à corrupção. Vejo os juízes defendendo aí auxílio moradia. Né? Ó, auxílio moradia é bom, mas você acha justo receber auxílio moradia para você numa cidade, sendo que você trabalha na cidade onde você mora? Aí ele, então você é contra a Lava Jato. Você é contra a remuneração por isso, você é contra a Lava Jato. Isso me preocupa bastante, porque aparentemente está até tendo um antagonismo entre essas duas coisas. Desculpa a resposta um pouco longa, eu estou tentando elaborar para ficar mais enxuto. Não, só uma observação, a Progressive Era progressista nos Estados Unidos, é a era em que os Estados Unidos começam a abrir a sua economia. Então, enfim, tudo tem a ver com mais abertura, com mais transparência. Eu acho que o Brasil está fazendo grandes progressos nisso. Eu moro há muitos anos fora daqui, acompanhando sempre. Eu fiquei surpreso o dia, eu não sabia, mas o dia que o presidente da Petrobras, que antecedeu o Pedro, criou lá um departamento de compliance na Petrobras. E a minha reação foi, mas não tinha? Não havia? Na maior empresa brasileira, não havia. Nós estamos caminhando numa direção positiva. Eu, enfim, conheço pessoas jovens que trabalham em compliance e que me dizem, e eu leio na imprensa, que existe hoje uma cultura de compliance ganhando raízes nesse país. Sim, nós temos uma eleição à frente, na qual nós podemos escolher, é a opção nossa, da sociedade brasileira, de seguir nesse caminho, de ter mais transparência, de buscar isso, ou cortar os pulsos também é uma possibilidade. Eu espero que não. Eu acredito que o país é um país talentoso, é um país que tem... O Brasil é um país como não tem ruptura, é um país que avança, consolida, avança e consolida. O que vai acontecer aqui, eu não sei, mas eu sou do Departamento da Esperança. Eu queria também dar um pitaquinho aqui. É uma pena que o João não esteja aqui. E é por bons motivos também. O João acabou de ganhar um prêmio internacional de defesa da concorrência lá no Ministério da Fazenda, mas, juntando o que o ministro Jobim falou com o que o Carlos falou e com o Sérgio falou, no capítulo que a gente escreveu no livro, a gente olhou para todos os países do mundo nos últimos 20 anos e comparou o tamanho do distrito eleitoral e o que isso significa para a corrupção. E existe uma ligação muito grande. A nossa hipótese é que, quando você tem distritos tão grandes, que nem no Brasil, a campanha fica muito, 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 muito cara. E onde é que o pessoal vai buscar esse dinheiro? Né? Então, voltando ao que o Sérgio falou, enquanto as campanhas forem tão absurdamente caras, enquanto a gente precisar pagar por essas câmeras, e isso tem a ver com a instituição também. Com um distrito desse tamanho, a campanha vai continuar só crescendo de custo e beneficiando quem já está lá. Né? Então, eu acho que essa é uma outra coisa importante que a gente tentou trazer para o livro. Nesse aspecto aí, Fernando, também não adianta você ir para o caminho que a gente foi. Né? As campanhas são caras, o financiamento ele traz esse comprometimento que o Sérgio mostra há muito tempo. Então, o que a gente faz? A gente proíbe o financiamento e abre espaço para um financiamento pior. Nós tínhamos dados antes, exatamente, nós tínhamos dados antes que nós não teremos agora. A Lava Jato tem uma coisa interessante, que foi o seguinte, foi possível você cruzar dados de financiamento de campanha, Caixa 1, com resultado de licitação. Então, nós não teremos esses dados. Nós teremos o financiamento público de campanha exclusivo, duvido. Nós teremos Caixa 2, como nós tínhamos antes. Caixa 3, 4, 5... Exatamente. E o pior, não serão de empresas consolidadas. Serão já temos multinacionais do crime, não que vão se consolidando e vão financiando campanhas. Se você pegar a eleição passada, a prefeito e a vereador, o PCC financiou várias campanhas. Tem pesquisador que tem demonstrado isso.
Então, veja, a gente tem um problema, essa é a questão institucional importante, William, para a gente considerar, que a Lava Jato vem e coloca um mal-estar. Qual é a nossa reação? Proíbe financiamento. A gente ataca com a proibição e esquece algo que é muito mais importante que a proibição, que são dados transparentes. Não é? E a gente tem perdido isso. Então, a gente tem que começar a rever essa visão. A questão é simples, é que a necessidade derruba a proibição. Então, você tem que examinar as razões da necessidade, porque, vejam bem, imagine o seguinte, no dia 15 dias antes de terminar a eleição, ou 20 dias antes, diz o assessor, enfim, do candidato, acabou o recurso partidário. Acabou o recurso, não podemos mais botar gasolina, não podemos mais, enfim, imprimir papel, papapá. Qual é a resposta, hein? São duas possíveis. Então, paramos a campanha. Primeira resposta. E a segunda, olha, dá um jeito, e depois a gente resolve. É o que vai acontecer. Porque a necessidade, não adianta, a necessidade é um fato. Nós estamos achando que o fato desaparece por a proibição de sua existência. Não, há um personagem sentado ali naquela cadeira que o doutor Luiz chamava Sua Excelência, o fato. E nós temos a mania de esconder isso através do quê? Através de certas visões, inclusive éticas. Aí tentamos fazer uma conversa kantiana sobre ética, não sei o quê, e não resolve nada. Agora, uma coisa importante, nós também temos que lembrar que temos que fazer alguma coisa. Mas, às vezes, o que a gente deixa de fazer, porque a gente confunde o tempo histórico da nossa geração com o tempo histórico do país, da nação. E aí tentamos resolver tudo na nossa geração. Por quê? Porque queremos ser heróis do nosso tempo. E aí não fizemos nada, e vamos, no nosso tempo, jogar no Grêmio e apostar no Grêmio, equivocadamente, como faz o Milton. Vamos mais duas perguntas. Logo depois. Só isso. Está funcionando? Oi. Boa noite a todos. Eu vou ser a primeira a admitir que eu não li o livro ainda, então talvez a resposta já esteja no livro. Mas minha pergunta seria sobre a conversa que tem de privatização hoje em dia. Então, fala muito sobre o papel das estatais na corrupção e que, com a privatização, você tem uma diminuição disso, porque a corrupção passa a doer no bolso dos acionistas, né? E não mais fere a imagem do governo, que, na verdade, somos todos nós, né? Então, você não tem uma pessoa que a gente chama no mundo de compliance de held accountable. Principalmente falando da privatização da Eletrobras, como que vocês veem isso com o lobby? Como vocês veem o papel da privatização com o lobby, com o papel das estatais daqui para frente? Não, ótima pergunta. Eu acho que o debate sobre privatização está muito pobre no Brasil e as pessoas estão colocando privatização como a bala de prata que vai resolver tudo, e não é. Tá? Não que eu não seja favorável, eu acho que até tem estudos mostrando assim, empresas privadas têm gestão em geral mais, assim, tem menos interferência política, né, mais incentivos para a produtividade, assim por diante. O problema é o seguinte: o processo de privatização pode ser corrupto e pode envolver disfunções, por exemplo, que a gente teve aqui nas nossas privatizações, vamos ser sinceros, né, várias empresas recebendo de capital de BNDES, fundos de pensão, né, processos não tão transparentes como a gente viu. E os casos de corrupção no mundo mais conhecidos são privatizações que ocorreram na Rússia, por exemplo, né? Então, assim, se você não cuida de um processo de privatização que vai definir bem as regras do jogo, agências reguladoras, todo o processo de regulamentação, criar anteparos para evitar um toma lá da cá que pode ocorrer ali. Olha, eu vou comprar essa empresa, governo, me dá uma graninha aqui que eu subo mais o preço aí do... Né, então, você vai ter problemas. Então, a gente precisa avançar nesses anteparos institucionais
tá? Para evitar esse tipo de coisa que, francamente, eu não estou vendo muito avançar essa discussão. As pessoas tendem a colocar a privatização como resolver o problema sem antes discutir essas melhorias institucionais. Eu acho que essas melhorias institucionais precedem a discussão de privatização, muito embora, deixa eu reforçar aqui, eu sou favorável, acho que tem oportunidades de privatização em vários setores aqui mesmo. Só quero falar um negócio. O Sérgio ficou com o mal-estar porque falou de privatização e olhou para ele. O pior é quando você vai para um debate sobre corrupção e fala assim, você que é especialista, você pode falar isso. É muito pior. Meu nome é Rafael Vieira, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro há 12 anos no interior de São Paulo, na região de Campinas. Tá? E nos últimos 3 anos eu tenho convivido dentro da minha casa com a minha esposa, que fez o concurso público. Tá? Ela fez o concurso público, ela passou no concurso público, tá? E ela passou a conviver com os chamados comissionados, né? Que são aquelas pessoas que vão, por agente político, ocupar um cargo que não tem nenhum fundamento técnico. Aí eu estou ouvindo vocês falarem o agente político, a instituição, a empresa, mas esses comissionados lá da cidadezinha do interior recebe um salário e paga uma caixinha ou para o vereador ou para o prefeito, tá? E recebe menos. Não sei, 4, 5 mil reais, pega 1.000 e vai lá e deposita numa caixinha. Será que o problema não está mais embaixo na questão da ética, do princípio do cidadão, na qual a gente está querendo fazer a mudança necessária no país? Será que não está, de repente, a gente está colocando um negócio muito agora no imediatista, do que pensando no básico, que é o princípio ético dentro da sociedade na qual uma pessoa se sujeita a receber um emprego e pagar uma comissão a um agente político por esse emprego? Será que, de repente, a discussão não pode ir um pouco mais embaixo na questão dessa moçada que está vindo e vendo o seguinte, ó, isso é inaceitável? Será que a discussão não pode avançar um pouco na questão da educação e irmos mais embaixo, lá na nossa época de ginásio, moral e cívica, aula de moral e cívica? Será que não? Posso falar a respeito? Pelo amor de Deus, eu não quero voltar para a aula de educação moral e cívica, e muito menos para aquela de OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Isso é um inferno. Eu acho que tem a questão ética, tudo bem e tal, mas eu tendo a funcionar em torno de incentivos, né? A questão ética da natureza humana, olha, pelo menos desde Maquiavel isso está sendo colocado. A natureza humana ela é complicada, né? Você tem que ter incentivos corretos para você impedir esse tipo de coisa. Tem um colega cientista político, também corintiano, uma grande pessoa chamada Fernando Abruzzo, que ele tem uma formulação que é interessante. Uma reforma administrativa no Brasil implica uma baita reforma política. Você não precisa simplesmente acabar com os cargos de livre provimento, os DAS, não precisa, mas você tem que reduzir isso ao imprescindível. Tudo bem, às vezes, a nomeação de um ministro por conta da composição política, etc., mas será que toda a assessoria... E outra, por que precisa ter um jornalista? Por que precisa ter tantos cargos? Se você reduzir isso a um número pequeno, razoável, você faz uma baita de uma reforma. Sabe por quê? Porque você não vai ter esse instrumento na mão. Eu tenho colocado da seguinte forma. Quando se fala de uma reforma política, aliás, é constrangedor, né? Reforma política, todo mundo fala disso, desde o doutor Ulisses, para voltar aqui para a lembrança do ministro Jobim. Nós temos que discutir a reforma dos instrumentos políticos de poder. O mandato é razoável? Tanto tempo? Ficar na Câmara 40 anos? Na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, 40 anos é razoável? É razoável esse número de cargos? Não é? Então, a gente tem que discutir esses instrumentos de poder, porque eles que compõem a grande questão política, e se a gente reformar esses instrumentos, a gente faz uma reforma política. A questão da ética, é claro que ela está colocada, etc.,
mas a gente não vai vencer essa parada se a gente voltar só para as aulas de educação moral e cívica. A gente tem que ter medidas, incentivos claros com relação a isso. Ô, Milton, deixa eu falar só uma coisinha aqui de uma área que eu até conheço um pouco. Para a sua observação, eu acho que há que confiar um pouco numa imprensa livre que denuncia essas coisas. Não tem muita regra sobre isso aí. Lá em Brasília, aparentemente, daqueles milhares de pessoas que servem cafezinho, várias pagam por o deputado pelo privilégio de sair, interromper todas as reuniões a que a gente vai, porque entra uma pessoa com um cafezinho. Só ganham um bom dinheiro, algum salário e pagam a comissão por aquele emprego. Eu acho que isso, uma imprensa ativa e responsável, revela, publica, envergonha as pessoas. Eu acho que não há muita reforma, não há como fazer isso. É a vida, é a democracia. Eu acho que aí a imprensa deve continuar a cumprir um papel. É mais fácil do que parece. Você tem que criar o constrangimento. Um dos papéis de uma boa imprensa é criar esse constrangimento. Vai me perdoar, mas a tua manifestação me lembrou Machado de Assis. Em 1897, Machado escreveu um livro, um conto chamado Teoria do Medalhão. O pai reúne-se com o filho, que fazia 21 anos, fez uma festinha lá, etc. E depois foram embora, e aí uma conversa, o filho perguntou ao pai, o que eu devo ser? Aí ele diz, depois de examinar, engenheiro, isso, aquilo e tal, diz, você deve ser um medalhão, diz o pai. Mas como é que a gente passa a ser um medalhão? Aí ele responde, olha, vamos admitir que temos uma lei e que essa lei não tem eficácia, não funciona, não pega, como nós diríamos hoje, modernamente. Na época não dizia isso. Então, chama-se o engenheiro faz as razões, enfim, estruturais de engenharia, por que a lei não pegou. Chama um militar, fará também as suas justificativas. Chega um jurista, faz a sua justificativa, ninguém vai entender o que ele está dizendo, mas, em todo caso, faz as suas justificativas. Você levanta e não faça nada. Levanta e diga o seguinte, antes de mudar as leis, temos que mudar os costumes. Vai ser aplaudido por todo mundo. E não disse nada. Ele diz o seguinte, se você subir à tribuna e fizer uma denúncia em relação ao Departamento de Viação, o máximo que você conseguirá é um memorando do ministro. Façam a parte metafísica, façam a questão metafísica, ela te renderá partes. Não é? Quer dizer, a questão metafísica rende a partes. É esse o medalhão. Ou seja, a forma de nós atribuirmos tudo a que vamos reformar os costumes, isso não avança nada. Não avança nada. Nós temos que ter regras que mudem as condutas e não costumes apostando em discursos éticos. Não funciona. Porque, havendo estímulo para não fazer aquilo que não deveria fazer, vai fazer. Ponto. Com isso, eu queria encerrar essa parte dizendo a vocês que o objetivo desse projeto, que agora é um livro, era, e eu entendo que está sendo atingido, sendo alcançado, é o de abrir o debate. Não é de encerrar o debate. É de abrir o debate, é de tirar o tema da confusão na qual ele sempre frequentou, na confusão de que lobby é sinônimo de corrupção, e colocá-lo em cima da mesa para que a gente possa observá-lo, discuti-lo e, ao longo do tempo, aprimorar as relações entre a iniciativa privada e o poder público, porque essas, sim, são fundamentais para que o país se desenvolva. Só para lembrar, 88% dos empregos brasileiros estão na iniciativa privada. Então, se a iniciativa privada não puder peticionar os seus interesses frente ao setor público, avisa 88% das pessoas que aqueles que lhe dão emprego não terão condições de, afinal, defender os seus interesses, de se transformar em... Não é? É a pura verdade, o que significa que esse relacionamento, primeiro, é inevitável, segundo, é muito importante. Agradecemos muito a presença de vocês, sabemos das condições do tempo hoje, e vir aqui foi um ato de
muito carinho conosco. Estamos muito homenageados com a presença de todos vocês e estamos à disposição para autografar os livros. Muito obrigado. Cara, uma coisa que eu ia falar